Bem-vindos ao primeiro episódio das Leadership Talks, o podcast onde vamos falar de liderança de forma descomplicada, tranquila e quase sempre em boa companhia. Na verdade, sempre, porque ou estarei acompanhada por alguém muito especial ou estarei a falar convosco sobre questões do nosso dia-a-dia, da nossa liderança e de desafios que temos que ultrapassar numa base diária. Hoje, para o primeiro episódio, trago alguém muito especial. Minha primeira convidada é alguém que foi responsável por fazer de mim a líder que eu sou hoje, neste caminho, jornada de vida toda. Hoje tenho convosco e comigo a minha grande amiga, Ruth Palma. Ruth, bem-vinda às Leadership Talks, ao primeiro episódio. Tens um percurso incrível de liderança, tens recordes, inclusive, na tua empresa, que eu gostava que depois partilhasses connosco, mas acima de tudo, hoje agradecer teres aceito o meu convite e estares aqui para falarmos desta forma que eu acredito que vai trazer muito valor, de olharmos para a liderança pelo olhar e pelo foco das pessoas, pelo foco do coração e menos dos resultados. Bem-vinda, antes de mais. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. Sabes que estou muito feliz com o percurso que tens feito nesta área e acho que sem dúvida nenhuma tens acrescentado muito valor àquilo que é preciso existir na liderança e é um orgulho também estar aqui. É uma responsabilidade grande ser a primeira convidada, portanto espero estar à altura, espero que efetivamente possamos trazer conteúdo que seja do interesse das pessoas que nos acompanham e que seja uma conversa descontraída, interessante e que acrescente valor. A verdade é que, para quem não sabe, a Ruth acabou por entrar na minha vida. Eu trabalhava com ela, na equipa dela, ela era minha líder, minha manager, e foi aqui responsável por uma grande mudança de mindset que eu tenho e que tive desde esse momento face à liderança. Ruth, eu se calhar começava por falarmos disso. Okay. O que é que tu sentes que no teu percurso, na tua jornada, foi aqui determinante, porque tu muito cedo assumiste responsabilidades de gestão de equipa, muito cedo na tua idade cronológica, digamos assim. Sim. Fala-nos um bocadinho disso. Sim, acho que aqui a questão foi mais quase a liderança a descobrir-me a mim do que eu a descobrir a liderança. Este gosto por pessoas, por ajudar, por desenvolver, acho que faz parte aqui um bocadinho da minha personalidade. A verdade é que acabou por existir aqui um timing que ajudou a que esse percurso fosse rápido. Portanto, eu tive a sorte de entrar numa multinacional que tinha muitas oportunidades a aparecerem e eu fui um bocadinho atrás dessa mesma sorte. Portanto, costuma-se dizer que a sorte é o cruzamento da preparação com a oportunidade e eu acho que desde muito cedo eu percebi que queria ter sucesso profissional, que ter uma carreira era uma coisa importante para mim e as oportunidades que foram surgindo, eu fui-me preparando para as poder agarrar. Se estava à espera de as agarrar tão cedo, confesso que não. Quando me propus a ser uma líder, não achei que tão rápido chegasse ao topo da carreira dentro da estrutura onde estou inserida, mas efetivamente a oportunidade apareceu e eu acho que estive à altura de ir desenvolvendo o trabalho de forma consistente e comprometida para conseguir chegar lá e acho que sim, que tenho feito um bom trabalho nesse aspecto, sempre com aspectos a melhorar, obviamente, mas acho que tem sido um percurso de sucesso e de crescimento constante, que é o que é mais importante neste tipo de função. Eu não sei se tu já fizeste alguma vez esse exercício. Eu já o fiz em relação à minha jornada e ao momento em que tu és escolhida para assumir esse papel. É um momento, tu estavas comigo quando eu fui escolhida. Sim, é verdade. Foi muito emocionante vermos as duas naquele papel, mas no momento que tu foste escolhida, e se tu conseguisses desconstruir isso para ajudar quem está neste momento em posição na sua carreira de lutar por lugares mais cimeiros. Nós sabemos que a liderança ela não é sobre uma posição ou sobre um cargo, mas muitas vezes ela vai assumir posições formais dentro das estruturas, não é? Sim. E às vezes nós temos que traçar uma estratégia para chegar lá e agarrar essa oportunidade, como tu falavas, e prepararmos da melhor forma. Sim. Se tu conseguisses olhar para trás, eu sei que o exercício tu nos coloca em quê? 2008? 2007. Em 2007, quando tu foste convidada, tinhas? Tinha 23 anos. Okay. Portanto, aos 23 anos, o que é que tu achas que foi determinante para te escolherem? O que é que tu achas, não sei se te deram esse feedback, que viram em ti, porque obviamente não seria aqui a experiência na função, porque com a idade cronológica não seria possível, mas o que é que te foi dito e o que é que tu sentiste que foi diferenciador, porque tu tinhas muitos candidatos àquela função, pessoas com carreiras já muito validadas, para teres sido tu escolhida e não essas pessoas? Sim. Bem, não serei eu a pessoa que poderei responder melhor a essa questão. Quando faço esse exercício de retrospectiva, acho que efetivamente eu sempre fui uma pessoa
muito dedicada aos meus e que mostrava sempre que o propósito maior eram as equipas e não o meu estatuto perante as mesmas, ok? Acho que isso é muito fácil de perceber quando se trabalha comigo e acho que isso no momento marcou alguma diferença, que era o meu compromisso por fazer os outros chegarem mais longe e não por eu chegar mais longe. Acho que sempre foi uma característica minha, que continua a ser uma das coisas que mais direciona a minha liderança, que é mais do que o meu propósito individual, é o propósito daqueles que estão comigo e a responsabilidade que eu tenho sobre eles. Portanto, acho que isso esteve sempre muito vincado no meu discurso. Acho que também o fato de eu aliar uma personalidade a uma liderança bastante emocional, mas com muita estratégia e processo também ajuda, não é? Criou-se aqui um bocadinho duas vertentes muito diferentes, que é ou és muito focado em estratégia ou és muito focado na parte emocional, e eu acho que eu consigo encontrar um balanço positivo nessa gestão. E acho que foi isso que se calhar marcou um bocadinho a diferença, este foco em desenvolver pessoas mais do que me desenvolver a mim, sendo que sabia a responsabilidade que era para tu fazer chegar alguém mais longe, tu próprio tens que estar num compromisso de crescimento constante, e depois esta questão de efetivamente de equilibrar as duas vertentes, não ser totalmente encostada aqui a um lado emocional em que é tudo flores e rosas, mas associar a essa perspectiva mais positiva da liderança e uma influência mais positiva nas pessoas com uma boa estratégia e um bom processo. Em 2007, não se ouvia nem se via muitos líderes, ou muitas líderes, Sim. neste caso mulheres, muito menos mulheres, Sim. com esta clareza de diferenciação na liderança. Ou seja, para nós hoje em dia é muito comum e felizmente fizemos esse caminho nas empresas e nas equipas, ainda há muito por fazer, mas em 2007 não havia esta perspectiva de o foco é nas pessoas, não é, a liderança não é sobre mim. Sim. A liderança, tu disseste isso, não é? A liderança não é sobre mim, não disseste com estas palavras, mas é aquilo que obviamente eu já... é exatamente isso. Que eu sei que tu queres mesmo marcar essa posição. A liderança não é sobre mim, é sobre o impacto que eu tenho nos outros, impacto positivo. Em 2007 foi difícil numa estrutura rígida, multinacional, com uma liderança essencialmente masculina, fazeres esse caminho? Sentes que foi fácil? Não sinto que foi difícil, porque me foi dada desde sempre liberdade para eu escolher o caminho que para mim faria sentido. Acho que poderia ter sido difícil se essa escolha não se tivesse traduzido em resultados. Tendo a mesma traduzir-se em resultados e traduzindo-se numa taxa de satisfação das equipas elevada, acho que isso acabou por me beneficiar no sentido de eu, tendo uma liderança um bocadinho diferente daquela que era o promovido ou aquilo que acabava por ser o mais normal, nunca me foi levantado as questões e o tempo foi provando que realmente era um caminho positivo e era uma boa escolha. O que é que tu dirias que foi aqui, se olhássemos para trás, fizéssemos aqui quase uma linha do tempo, identificássemos 2, 3 momentos da tua jornada de quase 20 anos. Sim, quase 20 anos. Temos que celebrar, temos que celebrar. Vamos fazer uma comemoração mega com todas as pessoas. Eu acho que vai ser muito giro com todas as pessoas quem tu mentoraste, não é? Porque hoje em dia falamos muito de mentoria e de mentoring de forma estruturada nas empresas e sabemos que essa função do mentor, ela já existe há muitos anos. Tu foste minha mentora, sabes isso, ensinaste-me. Sim, de forma muito. informal, sim. Não diria informal, até diria bastante formal. Ok, pronto. Se encaras dessa forma, tudo bem. Porque efetivamente tu tinhas um plano de desenvolvimento das minhas competências, esse plano foi-me passado. Eu comprei muito facilmente esse plano, porque percebi, obviamente, que fazia todo o sentido para a pessoa que eu era, porque eu sei que já te disse isto várias vezes, mas esta capacidade que as líderes têm de olhar aos pontos fortes das pessoas das nossas equipas e não querer transformar as pessoas todas a caber num molde, não é? Ou seja, eu pego naquela pessoa, tem aquele ponto forte e agora eu vou só potenciar ainda mais esse ponto forte. Às vezes esta forma de pensar também não é muito comum. Nós temos tendência a olhar e dizer, tens isto a melhorar, a criar ali uma extensão mais do que um complemento daquilo que nós somos, não é? Sim, acho que essa é efetivamente uma questão em que facilmente se cai
E eu pessoalmente, como eu costumo dizer, todas as opiniões e todas as vertentes são válidas, mas eu não acredito nesse tipo de liderança. Eu acredito que efetivamente não faz sentido eu querer recriar mini versões de mim, faz sim sentido eu poder, perante a pessoa que tenho, desenvolvê-la no seu exponencial máximo com as características que ela tem. Isso traz claramente uma vantagem para as duas partes, que é a minha experiência vai permitir identificar esses pontos e melhorá-los e optimizá-los, e vai-me permitir a mim aprender muito com versões que são diferentes da minha e que naturalmente só me vão acrescentar valor, ok? É aí que eu acho que ainda acaba por existir uma perspectiva que não nos permite evoluir tanto ou fazer crescer tantos líderes, que é, ok, não é suposto replicares tudo aquilo que eu faço, é suposto, com as bases que te são dadas, criares o teu próprio caminho. E sim, essa é uma coisa em que eu acredito muito, e por isso, tal como aconteceu contigo, para todas as pessoas que têm em si essa vontade de chegar mais longe e de ser mais, criar um plano adaptado a elas e fazê-las chegar mais longe. Acho que Eu faz queria ir todo o sentido. à linha cronológica, mas agora Sim. surgiu-me aqui outra Sim. questão, que é: como é que tu identificas essas pessoas? Não é? Hoje em dia nós falamos muito e fazemos este podcast quase numa base semanal Sim. dos nossos carros e Sim. eu sei um pouco aquilo que tu pensas, mas eu acho que é muito curioso e acrescenta valor se nós conseguíssemos passar para as pessoas, para quem nos está a ouvir, como é que se identificam essas pessoas que querem, esses potenciais líderes? Como é que Sim. nós os identificamos nas nossas equipas? Sim. Olha, eu costumo dar assim pequeninos tópicos de quase que siglas que eu dou. Para mim são os 2 Vs, é verdade e vontade. Eu tenho que efetivamente ter nas pessoas verdade, isso está muito associado a princípios, valores, forma de estar, ser claro para eles que aquele caminho tem que ser em total honestidade consigo mesmo e com os que estão à volta deles. Sem essa honestidade e essa verdade vai ser muito difícil. Vontade. Vontade é saber que isto não é uma cassete que nós aprendemos e que nos vai fazer tudo certo. Esta vontade tem que existir ao longo do tempo e assumirmos desde o primeiro dia que nunca saberemos tudo e que é um caminho de constante aprendizagem. Que não é por eu ser líder há quase 20 anos que um líder que é líder há 1 ou 2 sabe menos do que eu. Nunca. É nós sabermos que temos um perfil e que esse caminho tem que ser sempre de aperfeiçoamento e de vontade, de procurarmos literatura, de procurarmos formação, de procurarmos pares que nos acrescentem valor e sim, acho que é essas 2 características que me fazem logo de antemão perceber, olha, esta pessoa efetivamente tem aquilo que é preciso para chegar mais longe, sendo que não sendo identificadas essas características logo de início, podem também ser desenvolvidas. E é aquilo que tu dizes e muitas vezes reforças, e eu concordo a 100%, que é todas as competências são treináveis. Portanto, eu gostava muito de chegar mais longe, mas não se identifica nem essa verdade, nem essa vontade. Ok, é dizer de forma aberta que existem estas características. Olha, na minha ótica, para que isto funcione, tem que haver mais honestidade, tens que saber exatamente aquilo que és, onde queres chegar, de que forma é que o vais fazer, e vontade para investires em tudo aquilo que são competências, formações, influências que te façam acrescentar valor e te façam desenvolver. Qual é que tu consideras que é o papel de termos essa capacidade de olhar para dentro? Ou seja, esse autoconhecimento. Sim. Na líder que tu podes vir a ser e neste início de jornada. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em treinar líderes, Sim. pensamos nos skills técnicos. Sim. E alguns não técnicos, mas nos skills de camadas exteriores. Eu chamo os skills de camadas mais exteriores. Qual é o papel, na tua opinião, desta primeira camada, que na minha opinião é muitas vezes descurada, Sim. do autoconhecimento, de tu saberes quem és, de tu saberes os teus pontos fortes, de tu saberes o teu porquê, porque é que tu escolheste este caminho, porque é que tu queres ser líder, qual é o verdadeiro motivo que está por trás desta tua decisão. Estes motivos vêm de onde, e esta desconstrução do porquê, quão importante é no potencial líder e na qualidade dessa liderança futura? Acho que é fundamental. É fundamental porque ao líder cabe o poder de influenciar. E se acreditamos que influenciar terá que ser numa base de verdade, isso tem que ter uma verdade da própria pessoa que faz esse exercício.
Portanto, eu acho que é basilar sabermos exatamente por que motivo é que nós estamos ali e queremos chegar mais longe. No início da conversa estava-te a falar a questão de ser mais do que um estatuto, ser uma vontade de fazer crescer outros, de desenvolver pessoas e de ter uma influência positiva na vida dos outros. Não estou com isto a condenar qualquer pessoa que tenha, olha, efetivamente faz muita diferença, isto para mim traz-me confiança, isto para mim traz-me uma sensação de dever cumprido. Está tudo certo. Isso tem é que ser claro. Porque a partir do momento em que a razão por que eu estou aqui é clara, todos os outros caminhos podem ser feitos. Agora, se não soubermos ou se andarmos-nos aqui, muitas vezes nós temos esta característica de nos sabotarmos um bocadinho a nós mesmos, de não sermos totalmente francos com aquelas que são as nossas verdadeiras razões e os nossos verdadeiros motivos. Todos os motivos são válidos e, na minha ótica, são catalisadores. Portanto, se a razão por que eu me mexo é A em detrimento de B, mas politicamente menos correta, está tudo certo na mesma. Isso a mim não me faz confusão nenhuma e eu não acho que existam melhores motivos ou piores motivos. Tem que ser os teus. Tem que ser os teus, tu tens que saber exatamente porque é que estás ali e, com base nesse ponto de partida, fazeres todo o restante caminho. Se não souberes esse ponto de partida, todo o caminho vai ser um bocadinho desajustado daquele que depois que é o teu próprio verdadeiro potencial e o potencial que tu podes levar os outros a ter. Falamos muitas vezes desta pressão social e tu agora Sim. tocavas nisso de agora todos temos que ter motivos nobres, não é? Na essência da liderança é sobre influência. Sim. E é sobre desenvolvimento dos outros, não é? Sim. Portanto, essa partida estará salvaguardado. Depois o que me move a querer trabalhar mais, melhor, eu tenho que saber efetivamente o meu motivo, não é? Exatamente. E, havendo espaço para isso, depois traçar uma estratégia de progressão na minha carreira, de desenvolvimento de skills, das Isso pessoas mesmo. certas para me ajudarem. Porque Exatamente. há aqui um ingrediente, não é? Se nós tivéssemos de ter uma fórmula que nós brincamos muitas vezes, que é estarmos no sítio certo, à hora certa, Sim. com a pessoa certa, Sim. com a preparação certa, não é? Sem Portanto, se eu não me dúvida. preparar, não interessa estar no sítio certo, à hora certa, com a pessoa Isso certa, mesmo. eu não vou conseguir agarrar aquela oportunidade. Mas a pessoa certa, a pessoa certa ou as pessoas certas, elas têm um impacto muito grande Muito na grande. nossa jornada. Muito Eu vivi grande. isso de uma forma muito marcada. Sim. Eu deparo-me, olhando para a minha jornada, para esta tal linha do tempo, eu identifico pessoas Sim. que foram muito importantes. Eu, na altura, não tinha essa clareza, não tinha essa capacidade de autorreflexão, Sim. de autoanálise, e essas pessoas talvez já tivessem face à minha jornada, e uma delas foste claramente tu, Sim. mas, olhando para trás, tu identificas pessoas e momentos cruciais na tua jornada? Identifico, obviamente. Acho que todas as pessoas têm isso de forma mais ou menos consciente. Existe sempre um padrão que nós definimos sobre as pessoas que nos inspiram e as pessoas sobre as quais nós nos queremos afastar um bocadinho. Okay? Isso acho que é taxativo, seja a nível de liderança, seja a nível da vida pessoal. Existe um momento em que tu te propondo a chegar mais longe, tu tens que perceber se estás rodeado das pessoas certas. E algumas dessas pessoas efetivamente aparecem sem nós estarmos à espera de aparecerem, mas depois temos que ter a inteligência de as cativar e de as manter na nossa estrutura. Okay? Acho que isso é fundamental. Um líder não tem sempre a possibilidade de escolher quem está acima dele, porque os próprios líderes têm quem esteja acima deles, têm quem os influencie. Dentro das estruturas existe sempre uma outra opinião e uma outra influência. Portanto, não podendo nós decidir exatamente a estrutura que nós consideramos ideal, temos depois de escolher nos rodear das pessoas que nos aportam valor, que nos aportam conhecimento e que têm um sentido crítico. Porque também, olha, estas pessoas acham que eu sou uma excelente líder, tenho uma equipa espetacular, mas a verdade é que depois também não têm a capacidade para contrapor. Isso faz muita falta a um líder. Faz muita falta pessoas que questionem aquilo que nós estamos a fazer para que não fiquemos viciados num modelo que a determinada altura foi muito bem sucedido, mas que vai sendo ultrapassado com o tempo. Quando me perguntas, e centrando-me aqui na questão que tu colocaste, momentos cruciais, eu acho que existem... No percurso de qualquer líder existem sempre dois momentos cruciais. Primeiro, aquele em que tu és oficialmente nomeado líder
e por norma nós já nos posicionamos dessa maneira, nós já somos líderes sem título, não é? Costuma-se dizer que nós já assumimos uma posição dentro das nossas equipas de um líder sem título. O momento em que somos oficialmente tornados líderes são muito, muito importantes, porque aquele é o momento em que nós nos temos que apresentar, entre aspas, à sociedade, não é? Temos que assumir a nossa posição e dizer, ok, neste momento eu tenho esta função, estas são as minhas características, este é o caminho que eu quero fazer e isto é aquilo com que podem contar da minha parte. E isto exige uma construção de estratégia e de modelo que requer reflexão, que requer autoconhecimento e que requer influências externas, sejam elas literárias, sejam elas de pares, mas isso exige uma preparação e eu acho que é um momento crucial da nossa vida. E o segundo é o momento em que nós nos confrontamos com a triste realidade de nem sempre o nosso trabalho se traduz em resultados, ok? Portanto, tu estás super dedicado ao teu trabalho, tu investiste imensa informação, tu tens claríssimo o caminho que queres fazer, mas aquilo não está a dar o resultado que tu queres. E esta consciência de que nem sempre o meu trabalho se traduz em resultados e eu tenho que me manter fiel e continuar certa de que tenho que continuar a fazer este caminho, porque mais tarde isto vai acabar por acontecer, é difícil. É difícil e exige esse suporte. E esse suporte é das tuas equipas, das pessoas que assumem funções semelhantes às tuas, da tua estrutura familiar, alguém que te dê esse suporte nessa fase de frustração que é, se eu estou a investir tanto, porque é que isto ainda não me está a dar o resultado? Alguém que nos consiga reforçar esse sentimento de confiança de que, calma, nem tudo acontece exatamente no timing em que nós queremos que aconteça e é preciso ter esse jogo de cintura, essa calma, essa capacidade de reanálise daquilo que estamos a fazer e ajustar pequenos pontos para que no final tudo aconteça e não deitar tudo ao ar e dizer, olha, não sou capaz, não está a acontecer, a equipa não é certa, eu não sou certa. Portanto, evitarmos de entrar aqui em espirais de autodestruição quase ou de falta de confiança que não nos permitem depois avançar e continuar o trabalho e a jornada que já começámos a fazer há algum tempo. Tu dirias que a liderança é muito, e falamos disto, é sobre autoconhecimento, muito sobre autoconhecimento, é muito sobre aprendizagem, não é? Sim, sem dúvida. Muitas vezes na vida nós cruzamos com líderes Sim. que neste momento em que assumem essa posição formal estão no topo dos seus skills, não é? E a certa altura desinvestem tempo em si, desinvestem tempo em formação, desinvestem tempo no seu desenvolvimento. Tens medo de tornar uma líder obsoleta? Tenho. Penso muitas vezes que não faço o suficiente para aquilo que vai acontecendo no mundo. Tudo anda a uma velocidade muito grande, a quantidade de informação que chega é enorme e ao início, antes de começarmos a gravar, estávamos a brincar. Eu não sou propriamente uma pessoa digital. Eu adoro refletir sobre estes assuntos, mas estou muito virada para os livros e existe neste momento uma quantidade de informação que chega por N meios que nós não podemos ficar perdidas, é o que eu digo. Sendo uma pessoa que não está propriamente num controle total da era digital, eu tenho que ter a consciência de que não posso viver à parte dela e que tenho que ter o mínimo domínio para não ser ultrapassada e para não perder ferramentas importantíssimas de trabalho. Portanto, sim, tenho receio disso, luto contra isso, porque isto depois tem a ver com as nossas próprias características e modelos em que vamos ficando viciados, mas sim, acho que não pode acontecer. E é um exercício que eu faço de forma regular. Eu confesso que é um dos meus maiores medos, sim, enquanto líder. Não enquanto mulher, talvez também enquanto mulher, ficar obsoleta, não é? Mas enquanto líder, eu diria que é talvez um dos meus maiores medos. Sim. Olhar e não ter tido a clareza e o discernimento de olhar e perceber isto não está a funcionar, sim, este modelo já não funciona desta forma com estas, sim, pessoas, porque se nós fazemos uma jornada, e há aqui uma reflexão que ultimamente me tem trazido alguns insights, que é, sim, nós fazemos uma jornada de desenvolvimento, nós vamos investindo, nós vamos nos transformando. Sim. Há uma transformação. Sem dúvida. A Ruth que tu és hoje não é a Ruth de 2007. Sem dúvida. Não é melhor, não é pior, é uma Ruth noutro nível, noutro, sim, patamar, com outros domínios. Sim. As outras pessoas que nos acompanham também fazem essa jornada. Sim. Ou seja, no limite,
daqui a 4, 5 anos, o que hoje funciona bem com uma determinada equipa Pode não funcionar. pode não funcionar. E tu pensas assim, o que é que mudou? Sim. Mudaram as pessoas, não é? Olha, sabes que eu sobre isso, e eu partilho contigo, eu escrevo muito. E escrevo muito sobre aquilo que eu acredito e sobre aquilo que me parecem ser insights que eu vou tendo. E há uma coisa que eu escrevi há algum tempo e que tem a ver com essa necessidade de nós continuarmos constantemente a investir e a fazer esta análise, que é, eu acho que sucesso é o momento em que tu trocas a insistência num modelo pela consistência num processo, ok? É uma coisa em que eu acredito genuinamente, porque quando nós ficamos focados e insistir num modelo que nós acreditamos que é o certo, mas que em algum momento pode deixar de funcionar com as pessoas que nós temos, se o trocarmos por esta consistência num processo, que é, existe um conjunto de coisas que eu tenho que fazer diariamente e que me vão permitir continuar a conhecer a minha equipa, continuar a saber exatamente o ponto em que estou e para onde eu quero ir. Se isso acontecer, eu acho que dificilmente nós ficamos obsoletas, porque fazemos este exercício de estar focados em processos, em gestões que temos que fazer diariamente com as nossas equipas e não insistir num modelo que na teoria é espetacular, mas que depois na prática pode não funcionar tão bem ou pode ter deixado de funcionar assim tão bem. O que é que se diz a um líder obsoleto? O que é que se diz a um líder obsoleto? Não vês que não está a funcionar? Acho que é isso. Não vês que não está a funcionar? Já funcionou, já passou. As pessoas são diferentes, as equipas mudaram. Os quase 20 anos passaram por nós e fazem com que as nossas equipas tenham neste momento idade para ser nossos filhos. Portanto, obviamente, aquele modelo espetacular que nós tínhamos quando trabalhávamos de igual para igual, portanto, eu tinha 20 e poucos anos, trabalhava com pessoas de 20 e poucos anos. Tudo funcionava de uma forma. Agora não. Eu tenho idade para ser mãe das pessoas da minha equipa, portanto tem que haver um desenvolvimento deles para chegarem mais à minha perspectiva e um desenvolvimento meu para chegar à perspectiva deles. E quando isso não acontece vai ser diferente, não é? Portanto, não vai funcionar. Portanto, o que é que se diz a um líder obsoleto? Não está a funcionar, tens que perceber quem é que tens a trabalhar contigo neste momento, tens que perceber que o caminho se faz a caminhar e que não existem estatutos adquiridos e que, em última instância, nenhuma estratégia é boa se ela não nos permitir chegar ao nosso propósito final e aos nossos resultados. Visualizas, ou alguma vez visualizaste o teu último dia enquanto líder? A despedida? Sim. Já imaginei algumas vezes, não numa perspectiva de me despedir da posição de líder, porque acho que vamos criando, ou quem tem esta perspectiva de criar boas estruturas à sua volta, isso nunca vai deixar de acontecer. Portanto, eu posso deixar de estar oficialmente na posição, mas eu vou continuar a ter estas pessoas ou pessoas em posições semelhantes à minha volta e acho que isto vão continuar a ser assuntos que eu vou falar regularmente. Quando penso no sair do terreno, não é? Deixar de ter esta questão de todos os dias ter esta missão de desenvolver pessoas e de as ajudar a chegar mais longe, causa-me alguma ansiedade, confesso. Ainda não estou preparada para isso, acho que vai ser muito difícil para mim, porque efetivamente eu gosto desse trabalho, e eu disse isso logo no início, eu nunca quis ser líder pelo estatuto ou pela posição ou pelo vencimento. Eu gosto mesmo de estar com as minhas equipas. Portanto, não consigo ainda ver um fim. Acho que esse afastamento do terreno pode acontecer de forma natural, à medida que surjam outras questões, que eu fique mais, se calhar, nos bastidores, que fique mais a dar suporte a líderes no terreno do que propriamente eu ser a frente de cartaz. Por enquanto, ainda não estou confortável com isso e ainda não tenho essa perspectiva para mim. Falavas aí há pouco de uma questão que eu acho que é engraçada. Tu dizias, eu tenho idade para ser mãe das pessoas da minha equipa. Sim. By the way, eu também. Embora não pareça. Não parece de todo, mas sim, acontece. Isso é um facto. É um facto. E eu no outro dia estava a produzir conteúdo sobre exatamente isto, que é, tu não és mãe deles. Sim. Não és mãe deles numa perspectiva, depende também da forma como vemos a maternidade, obviamente, e como vemos o papel de mãe. Sim. Mas eu acompanho, tu sabes, eu acompanho muitas líderes no terreno, nestes processos de mentoria em grupo ou individual. Sim. E às vezes há aqui quase uma percepção de que nós temos que cuidar das nossas equipas, Sim. certo? Certo. Check.
Mas este cuidar é um cuidar que quase asfixia e não empodera. Sim, de Ou todo. seja, eu sou mãe porque eu controlo a hora que tu lanchas, eu sou mãe porque eu ponho Sim. o teu lanche na marmita, e fazer isto às equipas, não é? Cuidar das equipas como se Dessa fosses forma, mãezinha deles, não funciona também. eu diria que tem dificuldade, eu vejo grandes dificuldades neste Concordo. modelo funcionar Sim. e vejo grandes desvantagens nisto. E eu gostava que falássemos um pouco sobre isto, porquê? Porque nesta dicotomia de eu não posso ser uma líder autoritária, eu tenho que dar espaço às pessoas, eu tenho que dar suporte e tenho que servir Sim, sim. a minha equipa, estamos muitas vezes a cair num extremo e em confundir conceitos. Porque o que é na verdade, e dá-me aqui a tua opinião, servir a nossa equipa? O que é servir? É literal? Não, de todo. Para mim, servir a equipa é nós estarmos em constante envolvimento para se encontrar soluções para os seus desafios, mas esse caminho tem que ser feito por ele. É a história de o que é que vais fazer? Vais-lhe ensinar a pescar ou vais-lhe dar a cana? Eu acho que este é um exemplo claríssimo daquilo que tem que acontecer. Eu tenho que os ensinar a pescar. Estar a servir a equipa significa que eu estou comprometida em diariamente analisar aquilo que possa não estar a correr bem e procurar novas soluções. Eu digo isto constantemente às minhas equipas. Da minha parte vão ter sempre soluções. Vão ter sempre um caminho que eu acredito ser positivo para chegarem ao vosso propósito, ao vosso objetivo. Mas esse caminho não vai ser feito por mim. Olha, vê como é que eu faço e depois, quando te sentires confortável, fazes. Óbvio, tem que saber fazer, tem que mostrar, tem que ser um exemplo, continuar a acreditar nisso tudo, mas não é fazer por eles. Okay? Portanto, como tu dizes, eu acho que isso é altamente arriscado, torna a estrutura enfraquecida, não se consegue identificar potenciais novos líderes, não se consegue identificar características fortes, não se conseguem identificar pontos a desenvolver. Não acredito que seja por aí o caminho. É óbvio que dependendo do terreno no qual e no negócio no qual nós desenvolvemos a nossa liderança, há aqui ou não, eu diria que na grande parte sim, uma grande componente desta capacidade de resolver problemas. Sim. Não é? Que na verdade está por baixo disto tudo, que é, então se grande parte do nosso dia-a-dia assenta em resolver problemas, Sim. e se eu for buscar aqui o meu passado de professora de matemática, Sim. e for à tradução, o que é um problema? É algo para o qual eu não tenho uma resposta imediata, mas que ele tem uma solução, existe. não é? Sim. Então eu não tenho um algoritmo, eu não tenho algo, um passo a passo já pré-definido para resolver aquele problema. Se de cada vez que a nossa equipa se defronta com um problema, nós vamos lá e resolvemos por eles, qual é aqui o nosso papel? Porque isto não pode ficar bonito nos podcasts, Claro. isto não é só para ficar bonito dito. Na Sim. prática, como é que nós pomos as nossas pessoas a resolver os problemas que, obviamente, eles têm nível de autonomia para resolver, Sim. óbvio, não é? Não vamos dar saltos de escala de autonomia. Claro. As sobre coisas as têm quais, que ser graduais, exatamente, obviamente. mas na prática, consegues partilhar aqui uma estratégia, uma ferramenta que uses no teu dia-a-dia para ajudar as pessoas da tua equipa a resolver problemas? Olha, eu acho que a melhor forma de resolver problemas é eles conseguirem perceber que têm um problema. Ok? É logo por aí uma coisa importantíssima, que é não ser eu a dizer se estás com um problema e eles conseguirem identificar isto não está a funcionar, o que é que podemos fazer diferente. E acho que a melhor forma de resolver problemas é ter processos. E é nisso que eu procuro ajudar as minhas equipas. É que cada elemento dentro das suas características próprias tenha um processo que lhe permite desenvolver o seu trabalho de forma consistente, sabendo que o resultado que aparece hoje não será exatamente o ideal, mas que com o tempo se vai traduzir nessa consistência de resultados que se procura. Portanto, acho que é por aí. É as pessoas terem sentido autocrítico para elas próprias fazerem essa avaliação. E há uma coisa que eu digo muitas vezes às pessoas: o dia não me correu bem. O dia hoje não me correu bem. Não consegui chegar àquilo que eu queria. Não fiz as vendas que eu queria. Não faturei aquilo que eu queria. Ok. Achas que essa questão vem de onde? O que é que achas na análise que fizeste do teu dia que não correu bem? Não pensei sobre isso. E eu acho que isso é importantíssimo. Portanto, se há um dia que seja que corra bem, corra menos bem, corra de forma mediana,
Eu acho que o nosso dia tem que ter ali pelo menos 10 minutinhos de reflexão, que é, olha, o meu dia foi bem sucedido porque aconteceu isto, não foi bem sucedido porque não aconteceu isto. Não aconteceu isto. O que é preciso fazermos para que isso aconteça? Eu acabo por estar aqui um bocadinho condicionada com a história do coaching, não é? Portanto, eu fiz formação em coaching e acho que esta arte de se fazer perguntas ajuda muito nestes processos das pessoas ganharem competências para conseguir encontrar as suas próprias soluções aos seus próprios problemas, que é fazer as perguntas para que as pessoas encontrem uma resposta e depois possam definir o caminho para lá chegar. Dirias então que, uma grande fatia da resolução do problema é este processo, mas o processo, na verdade, assenta neste processo de reflexão diário, Sim. que tu dirias que pode ser um exercício diário, Sim. mas também desta capacidade que o líder tem que ter de saber fazer perguntas. Sim. Para potenciar o melhor raciocínio à sua equipa. Sem dúvida. Mas a verdade é que é mais fácil chegar lá e fazer, não é? É mais fácil e mais rápido, na maior parte das vezes. Agora, vai-nos permitir uma capacidade de evolução muito curta. Portanto, eu vou ficar resumida à minha própria competência. E podendo eu ter-me em boa conta e achando que as minhas competências são boas, nós seremos tanto melhores quanto melhores forem aqueles que estão à nossa volta. E é esse exercício de multiplicar conhecimento e de multiplicar valor que eu acho que nenhum líder deve abdicar. Olha, eu sou muito boa, eu tenho investido muito, eu chego e faço bem feito. Ok, isso vai chegar a um limite, porque todos nós acabamos por, em algum momento, não havendo influência externa, ter esse limite. E se a influência externa que temos é pura e simplesmente fora da nossa realidade, também perdemos a capacidade de análise in loco do nosso próprio negócio. Portanto, as duas frentes têm que sempre trabalhar em paralelo, que é, eu não só obtenho influência externa, mas eu permito às minhas pessoas também me darem essa mesma influência. Portanto, sim, eu posso fazer, vai ser mais rápido. Acho que o potencial a que eu posso chegar é que encurta significativamente. Como é que se equilibra? Nós, hoje em dia, temos muita coisa para fazer. Sim. Mudou, não é? Sim. O paradigma mudou. Sim. Como é que tu equilibras, como é que se equilibra o tempo dedicado às pessoas e ao Sim. desenvolvimento das pessoas e esta capacidade de fazer as perguntas com tudo o que tem a ver com o management do negócio? Porque nós acabamos por ter dois papéis muito fortes. Sim. No nosso dia-a-dia. Por um lado, nós somos responsáveis por desenvolver as pessoas, é a base da essência da liderança, um impacto e uma influência positiva, de preferência, nos outros, mas depois, por outro lado, nós gerimos negócios. Sem dúvida. Ou negócios nossos, somos empresárias, Sim. ou negócios de outros, não é? Sim. Sentes que às vezes esse equilíbrio é difícil de encontrar, é fácil para ti, tem sido sempre linear? Qual é a tua experiência aqui nesta dicotomia? Líder root, empresário root e líder root. Sim. Acho que não é fácil. Acho que qualquer líder com muita ou pouca experiência vai passar por esse desafio, que é equilibrar a intensidade que as duas áreas têm. Tem que efetivamente ser equilibrada. Aquilo que eu faço é efetivamente ter tempo reservado para cada coisa e não estar a sofrer por aquilo que eu devia estar a fazer e não estou. Se eu estou a controlar negócio, estou a controlar negócio e não estou a sofrer pelo tempo que não estou a dedicar às minhas equipas. Se estou a trabalhar com as minhas equipas, é tempo que eu tenho investido neles, portanto, logo penso a seguir naquilo que tenho que controlar, ok? Se essa gestão de agenda for feita de forma clara e consciente, a coisa vai-se fazendo, porque eu hoje precisei mesmo de estar de volta dos números, eu precisava de perceber o que é que aqui se está a passar, eu tenho aqui um trabalho administrativo que tem que acontecer e tem que ser feito, está tudo certo, eu reservei tempo para isto. Não posso em função do que me é mais confortável, esquecer o resto. Estar em autogestão, não é? Sim, porque às vezes é isso que acontece. Eu não acho que a dificuldade seja em gerirmos as duas coisas. Eu acho que é fácil nós nos refugiarmos naquilo que gostamos mais. Eu adoro estar com as minhas equipas, portanto, eu vou deixar, e só quando já estou no limite é que vou a outra parte. E vice-versa, que é... Eu gosto de ser líder, mas é mais aqui uma líder teórica. Gosto de estudar estes assuntos, gosto de controlar o meu negócio, gosto de olhar os meus números, ver o que é que eles me contam, mas depois a parte do terreno, sim, na teoria é gira, mas na prática não lhe acho assim tanta graça. É isso que eu acho que às vezes não funciona, porque uma pessoa que saiba que tem que debruçar tempo às duas vertentes, de uma forma ou de outra vai fazê-lo.
e tem que deixar de sofrer pelo aquilo que devia estar a fazer e não está. Olha, um bocadinho a conversa que nós temos com a questão de vida pessoal versus vida profissional. Vai haver alturas em que eu vou dedicar mais tempo à vida profissional, outras em que vou dedicar mais à vida pessoal. Não posso estar numa a pensar na outra, senão nem aproveito uma nem aproveito a outra. A palavra aqui é intencionalidade, não é? Exatamente. Tem que ser intencional. Sem dúvida. Tem que haver um planeamento há momentos em que efetivamente um investimento numa área tem que ser maior. Pode ser e tem que ser maior, não é? Sem dúvida. Desde que haja intenção e estratégia sem dúvida. por trás. Não seja só porque sim. É engraçado que isto parece óbvio. Sim. Não é? E como é que nós ajudamos uma líder sim. que a sua zona de conforto seja maior nos números? Sim. Não é? O que é que nós podemos dizer a essa líder para ajudar? Vamos imaginar que alguém nos está a ouvir Sim. e é alguém que efetivamente se revê no que tu agora acabaste de dizer. Há ali uma identificação muito forte com o que tu disseste. Pá, eu até sou uma pessoa que é aquilo que a Ruth disse. Eu sei que eu tenho que estar com as pessoas, mas eu estou muito melhor a olhar para o negócio, a ver tendências. Como é que se ajuda uma líder com essas características, na tua opinião? Olha, acho que efetivamente as pessoas têm que se permitir conhecer os outros. Okay? O mundo de gerir pessoas será tanto mais interessante quanto mais nós nos dermos e nos permitirmos conhecer. Acho que em vários momentos todos nós preferimos estar no nosso canto do que estar a investir tempo em terceiros. Mas o retorno é tão maior e essas pessoas, a única coisa que eu lhes tenho a dizer é fantástico que conseguimos controlar o nosso negócio, mas não existe satisfação maior do que termos alguém das nossas equipas que diz: aquilo que tu me disseste fez muita diferença na minha vida e no meu trabalho. E se nos permitirmos isso, é só experimentarem, ok? Experimentem uma vez saírem dessa zona de conforto e ver o retorno que existe. O retorno de pessoas sobre pessoas será muito maior do que uma pessoa sobre números, ou sobre livros, ou sobre teoria. Portanto, é permitirem-se dentro daquilo que lhes é confortável. Também não faz sentido estarmos a insistir: olha, agora vou criar uma série de estratégias para estar 24 horas do meu dia dedicado. Não acho que faça sentido isso acontecer. Para uma pessoa que se calhar está mais dedicada ou se sente mais confortável nessa análise numérica, se calhar faz sentido começar por aí mesmo. Pedir às suas equipas para partilharem com ela essa mesma análise do seu próprio negócio. Eu estou confortável com números, eu gosto de olhar para isso. Então, olha, vou pedir a um elemento da minha equipa para me trazer os seus números e para partilhar comigo que análise é que faz dos mesmos. Portanto, eu vou estar dentro da minha zona de conforto, eu não vou entrar aqui por uma parte muito emocional, vou estar aqui a discutir assuntos nos quais eu estou totalmente confortável, mas vou puxá-los de alguma maneira para perto de mim. Acho que é um dirias por aí. Que isso é delegável? Ou seja, o estar com a equipa é delegável? É possível de tu teres complementos na tua equipa que te ajudam a fazer esse papel. Porque há características que nos são inatas, não é? Portanto, se eu não sou uma pessoa de pessoas, eu nunca me vou tornar totalmente uma pessoa de pessoas. Mas sim, podemos encontrar os tais complementos à nossa liderança que nos ajudam a fazer esse papel. Um afastamento total parece-me difícil de acontecer. E tenho alguma dificuldade em encarar pessoas que tenham grandes expectativas de liderança se não se identificam com pessoas. Acho que existe aqui alguma confusão e acho que tem que também ser clarificado o que é que para eles é liderança. Okay? Porque pode ser management. Exatamente. Podemos estar a falar de gestão e não de liderança, não é? Exatamente. O que é que para ti separa as águas? Esta capacidade de influência e este gosto por fazer outros chegarem mais longe. Eu posso ser uma ótima manager. Eu consigo definir a estratégia certa, ter o processo certo e levar as minhas equipas ao sucesso. Eu acho que o líder é aquela pessoa que começa com pessoas no ponto A e que passado um ano elas estão no ponto B, independentemente delas terem resultados de forma consistente ou não. Acrescentou-se alguma coisa. Nós conseguimos perceber que aquela pessoa tem objetivos maiores para ela, que aquela pessoa se sente mais feliz a fazer o seu trabalho, que fez algum percurso e teve alguma evolução enquanto pessoa e profissional. Eu faço muita reflexão neste equilíbrio entre o que já falámos, Sim. Entre gerir o negócio, gerir tudo o que está por trás da estratégia. Tu sabes que eu sou uma obcecada, viciada Sim. em estratégia. Sim. E também com a mesma intensidade nas pessoas. Sim. E às vezes penso e faço esta reflexão: será que existe a possibilidade de montarmos uma estrutura? Isto aqui agora
Uma coisa que acho que nós nunca já falamos muita Ok. coisa, mas nunca falámos sobre isto. Portanto, Ok, vai ser uma completamente novidade. surpresa. Sim, Tu achas que existe a possibilidade de termos uma estrutura formal em sim. que existiam pessoas só dedicadas à gestão e outras pessoas só dedicadas à liderança? Achas que isso é viável? Eu sei que há modelos onde isso já foi testado, mas o que é que tu pensas sobre isto? Acho que viável, tudo é viável. Voltamos àquilo que já falámos há pouco. Tudo o que nos conduza ao objetivo que nós queremos é uma estratégia válida. Acho que vai criar uma falta de noção global que me parece acrescentar pouco, não é? Se uma pessoa está só dedicada às pessoas, perde noção de negócio. Portanto, ok, as minhas pessoas são muito desenvolvidas, têm imensos objetivos, investem imenso em desenvolvimento, propõem-se a novos patamares, mas eu depois não sei muito bem, se estou mal, se eu preciso trabalhar muito. Parece-me o modelo híbrido parece-me claramente o mais funcional. Se é possível existir as duas coisas, eu acho que sim, que é possível. Não acreditando eu que seja tão eficiente, possível, acho que tudo é possível, com uma dose de esforço acrescida e se calhar não sendo tão natural. Mas naturalizar o erro, trazer alguma normalidade ao erro, alivia muito desta pressão, não é? Sem Porque dúvida. nós acabamos por crescer quase com esta visão de que líderes são perfeitos, não De erram. todo, de todo. E o erro tem um papel fundamental em aprendizagem, não é? Sem Estamos a dúvida. falar que ser líder é uma jornada de aprendizagem, a aprendizagem joga aqui um papel muito importante, porque é que estamos a tirar o potencial de aprendizagem do erro e até certo ponto não permitir e dar espaço às nossas equipas para errarem, naquela lógica de a líder mãezinha que vai lá e faz tudo. Sim. Não deixamos que as pessoas errem, não deixamos que as pessoas aprendam. Sim. E depois uma característica que para mim desenvolvi tarde, e tu sabes isso em primeira mão, que é quando tu estás habituado a atingir os teus objetivos que tu defines e lidas com a frustração tarde Sim. na tua carreira, isto pode ter um impacto complexo, Sim. não é? É, porque nós somos treinados para não mostrar essa vulnerabilidade que todos acabamos por ter em algum momento. Porque se mistura aqui um bocadinho esta questão de eu ser vulnerável com eu ter falta de confiança ou de não estar seguro na minha posição. E eu acho que nada disso tem a ver uma coisa com a outra. O fato de eu dizer à minha equipa que vou experimentar um modelo novo porque eu acho que aquilo pode funcionar e que se não funcionar reajustamos, isto tem a ver com os Vs que eu te falei, que é gerir em verdade, não é? Olha, eu estive aqui a pensar e eu acho que isto pode funcionar. Não tenho certezas, nunca experimentei. Se não funcionar, temos um remédio, que é reajustar e fazer de outra maneira. Mas isto tem que ser... Já tens que estar muito confortável no teu papel. Já tens que estar muito confortável, já tens que estar muito seguro de que não é por tu utilizares uma estratégia que se calhar no imediato não tenha o resultado que tu queres ou que possa não ser a certa, que te vai melindrar ou te vai beliscar na posição que tu tens. Porque se isto for um caminho de crescimento, não existem estatutos adquiridos, como eu digo muitas vezes. Existe uma posição onde o teu trabalho te mostra merecedora daquele sítio onde tu estás. Porque mesmo as nossas equipas podem não se identificar connosco, não é? Eu posso ser uma ótima líder e aquelas pessoas olharem e não acharem, mas tenho que me reconhecer trabalho e competência para aquilo que eu estou a fazer. Portanto, se trabalharmos nesta base de verdade, Achas que essa normalização do erro acaba por existir e não belisca nem melindra quer o líder, quer a equipa. Achas que trazer a vulnerabilidade precoce na carreira do líder pode ter impacto negativo? Quando tu me dizes precoce, dizes a pessoa Muito ainda... cedo na relação com aquela equipa, não é? Sim, acho que nesse caso pode beliscar. Porque efetivamente a pessoa tem que estar segura para poder largar ali um bocadinho. Isto é um bocado a confiança que tu vais ganhando que te permite largar as coisas e deixar que as coisas rolem um bocadinho por elas mesmas. Isto faz parte de um processo natural. Querer entrar logo, não, isto eu estou super tranquila nisto, isto vai de qualquer maneira, dizemos tudo, fazemos... Não, acho que isto é um processo gradual e cada pessoa tem que o sentir dessa maneira. Não, olha, eu tenho neste momento uma relação construída com a minha equipa que me permite abrir aqui um bocadinho mais o espectro
e experimentar outras coisas e mostrar-me mais vulnerável e mostrar alguns dos meus receios, partilhar, procurar inputs também da parte deles, fazer por aí essa análise. Estamos a terminar. Eu E disse passou que super isto é rápido. super rápido, ainda por cima agora ficávamos aqui. Eu queria, Ruth, que tu deixasses Sim. aqui o teu input para quem está agora a começar. Sim. Certo? Aqueles líderes que traçaram uma estratégia e assumiram agora aquela posição, ok, eu consegui, agora tenho uma equipa. Que estratégias, que conselhos, de quem já tem quase 20 anos disto, apesar de não parecer, já falámos disto. Estás a reforçar muito essa questão. eu Vou sair daqui mais ou menos preocupada. mais ou menos preocupada, não, mais ou menos com a bagagem da experiência e do número de líderes que tu já formaste, mentoraste e desenvolveste. Sim. Ou seja, há aqui muita validação no teu percurso, isto não é só a tua opinião. Esse foi o propósito a que eu me coloquei. Esse foi o primeiro objetivo a que eu me coloquei enquanto líder, que é, eu iria avaliar a minha capacidade de liderança pelo número de pessoas que eu conseguiria fazer chegar mais longe. Mas esse foi um objetivo muito próprio, ok? Portanto, eu não quis avaliar o meu percurso pelos resultados que eu ia ter na minha posição. Eu disse que o meu valor enquanto líder ia ser avaliado pelo número de pessoas que eu conseguiria colocar num patamar mais à frente. Acho que tenho sido bem sucedida. Mas duas mãos já não chegam. Tu falas, já não chegam. Tu falas a intencionalidade e não é por acaso. Foi uma intenção minha desde o primeiro dia. Eu disse sempre que eu me queria destacar nesse ponto. Eu vou ser a líder que vai conseguir fazer chegar mais pessoas mais à frente. E tendo essa intenção, as coisas acontecem e trabalha-se nesse sentido, ok? Passa por aí. O que é que podemos dizer a quem está a começar agora? Olha, podemos dizer que é um caminho de aprendizagem constante, podemos dizer que nada do que parece tão mau é, que existem soluções para tudo, existem ferramentas, que a liderança pode ser aprendida, que procurem as pessoas certas para as ajudarem, que tenham a calma, que pensem que nunca podemos estar focados em resultado ou que nunca podemos começar uma corrida em que o ponto de partida é o ponto final. Okay? Quando as pessoas estão focadas em resultado desde o início, que é, eu para ser uma boa líder eu tenho que ter um bom resultado. O resultado é o final, nunca pode ser o início da corrida. O início da corrida tem que ser processo, tem que ser aprendizagem, tem que ser consistência, tem que ser verdade e a partir daí tudo vai acontecer de forma natural e felizmente existem Patrícias que estão cá para ajudar, existem pessoas de muito valor, é estarem atentas a quem está à volta dela, é dedicarem-se às suas equipas, o resto eu acho que acontece de forma muito natural. Foi o episódio 1, a minha amiga Ruth Palma e eu tivemos aqui cerca de 50 minutos à conversa convosco sobre liderança de uma forma descontraída e descomplicada.